E também foi questionado sobre investimento na janela do meio do ano e sobre o treinador. Não vai procurar outro treinador? Vai efetivar o Rafael Paiva? Tanto o Marcelo quanto o Pedrinho responderam essa questão. Vejam. A questão da estabilidade financeira e jurídica é porque, como a gente já tinha antecipado esse movimento, nós vamos fazer uma operação que está dentro do planejamento, que já, se nós não tivéssemos no controle, de repente nem os salários em dia eles estariam. Nós já fizemos alguns pagamentos de luvas de alguns atletas atrasados, nós já estamos entrando em contato com alguns empresários, e seria até bom você conversar, não só você, mas muita gente conversar com os empresários para saber a real... a realidade do que era a conduta e do que era feito. Porque parece que a gente fala que é balela, porque o que foi passado para as pessoas não era verdadeiro, não eram informações verdadeiras. Então, essa operação, obviamente, ela já está definida através de investimentos, para que a gente possa, obviamente, honrar os compromissos até o final da temporada, e aí sim, dependendo do que vai acontecer com a ICAP, né, dessa relação, ter um ano com muito mais tranquilidade, uma próxima temporada com muito mais tranquilidade financeira. O investimento ele vai ter que ser certeiro. Eu falo que as pessoas elas aprenderam a escutar muitas mentiras e bravatas, e isso fazia um carinho no coração do torcedor. E eu não vou fazer nenhuma bravata e não vou contar nenhuma mentira para o torcedor vascaíno, não vou. Nós encontramos um clube numa situação financeira ruim, então nós vamos ter que ser muito certeiros nas contratações. Isso pode machucar o torcedor, que gostaria de estar ouvindo aqui que a gente vai fazer 1000 contratações de nomes? Pode machucar, mas eu vou machucar o torcedor se eu estiver machucando com a verdade, e não com mentira. Não vou enganar o torcedor de forma nenhuma, porque eu não entrei para isso, não entrei para essa briga, né, que se essa palavra servir, para fazer o que os outros faziam. Eu entrei para fazer realmente o que o Vasco merece e o que eu acredito. Com relação ainda às questões da 777, uma coisa que me incomodou muito na abertura de alguns contratos, e desde que eu assumi isso não acontece mais, além do comportamento no qual eu falei que a equipe teve, que eu conversei com os jogadores e o Verratti ressaltou isso, que uma das coisas que eu falei é assim, o perder, o ganhar e o empatar, ele faz parte. A forma com que isso acontece, ela é inegociável para mim, com relação ao Vasco. Eu acho que o comportamento dos atletas vocês têm visto diante de vitórias e derrotas, como foi o que aconteceu até aqui. Então, assim, isso para mim, a representatividade que o Vasco tem na minha vida, as pessoas têm que entender que tem na vida de milhares de pessoas. E é isso que a gente quer, competir. É lógico e é óbvio que o nosso objetivo sempre vai ser a vitória. E uma coisa que me chamou a atenção foram os gatilhos de cláusulas contratuais, onde os atletas ou os clubes beneficiados teriam bônus se o Vasco não caísse. Isso me irrita profundamente, porque você já coloca a mentalidade perdedora. Isso é uma coisa que as pessoas, me desculpe, que estavam no Vasco, elas não entenderam o tamanho do Vasco para botar esse tipo de gatilho. Essa avaliação do técnico, a gente tem que ter sempre cuidado. Eu tenho conversado muito com o nosso diretor técnico, Felipe Loureiro, que a gente tem que buscar casar o modelo de jogo do Vasco com o modelo de negócio que a gente pretende ter também dentro da instituição, para que a gente consiga fazer uma montagem de elenco, nesse caso uma correção de elenco mais assertiva. O Paiva tem tido um desempenho interessante nesse período que ele está como, digamos, interino, que é a palavra que a gente usa. Ele está nessa segunda oportunidade, entre a saída do Ramon e a chegada do Álvaro Pacheco. Ele teve a primeira oportunidade, ele conseguiu conquistar resultados interessantes ao Vasco, como a classificação na Copa do Brasil, diante do Fortaleza. Nessa saída do Álvaro Pacheco, ele volta a ter uma oportunidade. Então, eu acompanhava anteriormente apenas como alguém que trabalha dentro do futebol, e essa primeira semana eu tive a oportunidade de vê-lo treinando, de acompanhar as sessões de vídeo. Antes de vir à coletiva, eu estava analisando o relatório do DESP, nosso Departamento de Estatística e Performance, para começar a entender o nosso desempenho e visualizar como é que a gente pode corrigir. E o Paiva,
ele tem uma característica que eu acho que é bem importante no Vasco. O Vasco é para quem tem coragem. E o time do Vasco, com o Paiva, ele tem tido um comportamento diferente do que tinha anteriormente, com o Ramon e com o Pacheco. Aqui eu não qualifico se é melhor ou pior, mas indiscutivelmente é diferente a postura do time. E nessa diferença é uma postura que nos agrada mais, a que o Vasco tem demonstrado hoje em dia. O nível de intensidade dos jogadores também, nas últimas 4 partidas, comparado com a média do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, mudou para melhor. As métricas de distância percorrida, de distância em alta intensidade, o número de sprints. Então, são situações que a gente leva também em consideração para tomar essa decisão sobre o treinador do Vasco. No momento é o Renato Paiva, o Rafael. O Renato é um outro cidadão ali que teve uma passagem aqui no passado no Brasil. Estava no meu subconsciente, me desculpa. Então, o Paiva está sendo avaliado, ele é um funcionário do Vasco, é um profissional que tem um histórico de sucesso também no futebol brasileiro, na parte de formação. Ele, por coincidência e por mérito, ele trabalhou na geração mais vitoriosa recentemente do Palmeiras, conquistando 2 brasileiros e 2 Copas do Brasil. Essa geração do bilhão do Palmeiras foi a geração treinada pelo Paiva há 3 e 2 anos atrás. Então é um profissional que está mostrando as suas credenciais e, se for o entendimento que é para o bem do Vasco, a continuidade do Paiva, sem dúvida alguma, a gente vai tomar a melhor decisão pensando sempre no Vasco. É isso, galera. Eu sei que foram muitos assuntos lá na coletiva, mas a gente não tem recursos ainda para fazer um vídeo enorme da coletiva, então a gente tem que dividir. E não nos Desperta Vascaíno será o segundo tempo da coletiva de hoje, na verdade, que amanhã será ontem. E ainda vai ficar faltando algumas coisas, né? Já que o espaço é curto. Mas olha, foi uma entrevista que os dois foram, posso dizer, transparentes, né? Mostrando a realidade, né, para o torcedor. Não jogaram aquela famosa bravata que tinha o ex-presidente já falecido. Era um rei da bravata, foram sinceros, e que o torcedor vascaíno realmente pode esperar nessa janela do meio do ano. Inclusive, tanto que a ECAP quanto a associação já procuram um novo investidor que acertem, né, no alvo desse novo investidor, que esse investidor venha para agregar e a fim não só de lucrar, mas também resgatar o Vasco da Gama, né, resgatar um potencial esportivo do Vasco da Gama. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que será o segundo tempo dessa entrevista coletiva. E à noite a gente vai iniciar o pré-jogo Internacional e Vasco. Até mais.